Então, irmãos, no capítulo anterior, nós falamos a respeito da importância do amor, de ser o moderador de todas as coisas, aonde Paulo, ele tratou sobre os dons espirituais, e em especial ele falou e ensinou sobre o dom de línguas, o falar em línguas e o profetizar, demonstrando, ensinando, através do capítulo 14 de 1 Coríntios, a forma certa, a maneira certa de usá-los na igreja, aonde realmente traz edificação para o corpo, e não aquele que tem o dom. Então os dons, eles são para que possa edificar a todos, para que possa ter clareza daquilo que Deus quer fazer. Agora nós vamos entrar no capítulo 15, onde a ênfase é a ressurreição de Cristo. Eu quero trazer como tema da palavra dessa noite: Cristo, a certeza da ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, versos 1 ao 4 diz assim, primeiramente, me acompanhem aí. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi de Cristo, que Cristo morreu pelos seus pecados, pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Até aqui por enquanto. Esses versículos, primeiros versículos, eles relatam a mensagem básica do Evangelho. Aquela mensagem que Paulo apresentava de cidade em cidade, para todas as pessoas que o ouviam. Ele falava de Cristo e esse crucificado, falava da sua morte, mas também ensinava sobre sua ressurreição, a sua morte para perdão dos pecados e a sua ressurreição como indício de que nós também ressuscitaríamos, ou vamos ressuscitar com ele. Então, continua comigo aí no 5, diz assim: e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Os primeiros evangelistas, eles validaram a certeza de que? Da ressurreição de Jesus. De que forma? Narrando. Eles narraram as aparições de Cristo através dos evangelhos. Eles narraram a testemunhas oculares, a pessoas que escreveram, a pessoas que continuaram falando. E isso aconteceu logo depois de Jesus não ser mais encontrado na sepultura, porque ele havia ressuscitado. Quer ver um exemplo? O que diz em Atos capítulo 2, versos 32, olha o que diz aí. Atos 2, 32, diz assim: Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. O que Paulo está falando, irmãos? Começou a surgir questionamentos, dúvidas. Se levantaram o que? Situações dentro da própria igreja, trazendo divisão
no entendimento, no raciocínio. Então Paulo está fortalecendo as evidências, ou seja, ele, para tratar do assunto, ele começa a dizer: olha, ele apareceu para mais de 500 pessoas, ele apareceu para todos os apóstolos, e aí ele diz: e esses que ainda vivem hoje, estão aí, são testemunhas oculares, são testemunhas que realmente são provas vivas de que Jesus ressuscitou. Então, ele continua, e ele vai no 8, ele diz assim: depois destes, apareceu também a mim. Aí ele está falando do seu encontro com Jesus, como a um que nasceu fora de tempo. Tem algumas versões que diz abortivo aí, né? Fora de tempo. Paulo o quê? Paulo está se referindo a si mesmo, como alguém nascido fora do tempo. Por quê? Por que ele está dizendo isso? Devido pelo fato de que ele ter se unido somente mais tarde. A quem? A essa multidão de testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. Se tu quer saber onde é que está o texto que fala sobre isso, é Atos capítulo 9, versos 1 ao 6, onde Paulo tem um encontro com Cristo. O próprio Jesus aparece para ele no caminho de Damasco, conforme a série que nós tivemos aqui, Ministério do Espírito, lembram? Onde nós falamos do livro todo de Atos. Aí ele continua, olha o versículo 9, olha o que fala, vai acompanhando: pois eu sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Cara, olha a consciência, olha a consciência de Paulo sobre si. Essa consciência, ela era muito profunda. Ou seja, o que ele fala? Cara, quanto à importância, eu sou o menor dos apóstolos, mas quanto à insignificância, o maior dos pecadores. Isso não diz aqui, mas diz em 1 Timóteo 1, 15 e 16. Lê comigo ali, lê, acompanha e vê o que fala. Ele diz: eu sou o pior dos pecadores. Vê se não é isso que diz na tua Bíblia. Então era um cara que tinha uma consciência extraordinária de quem ele era e do que ele não era. Isso fazia dele alguém que entendia que não merecia ser chamado apóstolo. Agora, por que ele diz isso, irmãos? A tua palavra responde, a Bíblia, ela responde, porque ela diz que ele tinha um motivo muito forte, que trazia o que? Esse convencimento. E qual era o motivo? Ele era um perseguidor da igreja, ele era alguém que em nome de Deus perseguia os irmãos, prendia, consentia com a morte. E aqui, irmãos, não há como a gente não entrar e trazer para um entendimento de hoje. Quantas pessoas hoje, em nome de Deus, perseguem outros irmãos na fé, ferem outros irmãos na fé? Quantas pessoas, em nome de um zelo, por Deus, acabam muitas vezes ferindo aquilo que Deus mais ama, que são pessoas. Uma fé cega, e fora de um sentido real, de uma fé real e bíblica. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, que era um mestre da lei, alguém conhecedor que o instruiu. Ele conhecia a lei como poucos. Mas conhecer a palavra precisa conhecer também o próprio Cristo em espírito.
O Cristo ressurreto precisa entender e conhecer a forma correta que Cristo realmente viveu nessa terra. Para que ele veio? As Escrituras apontavam para a vinda do Messias. E Paulo começa a perseguir aqueles que começaram a professar o nome de Jesus, que começaram a se tornar seguidores, e isso foi uma coisa que Paulo levou para a sua vida, essa mancha de perseguidor da igreja. Pense, traga para a tua vida hoje, quantas vezes eu e você não fizemos o mesmo papel de Paulo, em nome de uma fé, em nome de um zelo, em nome de algo que muitas vezes nós achamos estar certo. Deixa eu falar uma coisa, diz na Bíblia, não quer dizer que seja aplicável do jeito que tu está fazendo. Porque diz na Bíblia tal coisa, beleza, mas é esse o entendimento? É essa a interpretação que o Espírito dá? Ou é uma interpretação que o homem realmente leva para onde quer? Quantas pessoas em nome de uma palavra de Deus dizem que não deve ser tocado um ungido do Senhor? Isso está na Bíblia, não está? Mas se aplica para os nossos dias? Ungido era o que? Era uma sombra daquele que viria. Ou seja, todo aquele que tem a Cristo morando, habitando na sua vida, o Espírito habitando, ele é ungido de Deus. Ele é alguém que tem o Espírito Santo. Ele é alguém como qualquer outro que tem um título. Então, acontece que através disso, pessoas, elas trazem um ensino errado para se defender, e para que pessoas também, muitas vezes, não questionem sua conduta, não falem da sua procedência. A manifestação, quando Davi disse, quando Saul procurava matá-lo, Davi teve a oportunidade de matar Saul, e ele disse: eu não posso tocar no ungido do Senhor. E os caras usam isso, só que era uma dispensação diferente. Naquele tempo ele vinha sobre alguns, o Espírito vinha sobre reis, sobre profetas, sobre sacerdotes, mas diz a palavra em Atos capítulo 2, que o Espírito Santo desceu sobre toda a terra, e a palavra de Deus diz que quanto creram e receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo habita, o ungido habita dentro de nós. O ungido habita dentro de nós. O Espírito de Deus, a presença de Jesus através do Espírito Santo. Vamos juntos. O 10 diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Hoje de tarde eu pensando, meditando, olha que interessante, olha o que ele fala aqui: a sua graça comigo, ela não foi em vão. É como se Paulo estivesse aqui dizendo assim, não é? Essa graça me capacitou e me fez trabalhar mais que todos eles. Paulo não desprezou a graça, pelo contrário, ele ficou cansado, fadigado, exausto, trabalhando por uma causa, ou seja, o Evangelho. Obrigado, meu irmão. Ou seja, por causa do Evangelho, Paulo cansou. Agora, cara, isso daqui tem que trazer um choque para nós. Qual o seu motivo? Qual o teu motivo de cansaço, irmão? Qual o teu motivo de canseira? Muitas vezes o meu motivo de cansaço é o trabalho. Mas agora o que Paulo está falando, ele gastava a sua própria vida no Senhor. Ele não fez dessa graça vão. Então quando eu e você não buscamos essa graça que Deus nos deu, para quê? Para que a gente possa ter
busca por Ele e fazer aquilo que Ele deu a sua vida, que é cuidar de pessoas, da sua obra, nós estamos fazendo uma graça vã. Não estamos aproveitando a graça, é isso que Paulo está dizendo. E quando eu li isso, eu disse, cara, não é. Deus está cansado porque eu estou no meu momento de lazer, e vai para uma praia, e vai para uma praça, e vai para um restaurante, e vai para uma coisa, e sai todo dia fora, chega em casa, está moído, está cansado. Não é isso que ele está falando. Não é essa canseira do trabalho, não é essa canseira do lazer, é uma canseira, é uma fadiga de realmente trabalhar em prol de uma obra eterna. Só que deixa eu falar uma coisa, não adianta trabalhar sem obedecer. Eu estou falando porque Paulo era obediente, estou falando de alguém que está vivendo a vontade de Deus, que é alguém que realmente viveu o Evangelho. Não estou dizendo fazer obra, porque obra sem fé verdadeira, pode esquecer, só vai ter cansaço igual e não vai agradar a Deus. Agora, quando eu estou realmente firmado em Cristo, a minha motivação está correta, o meu amor é pelas almas, a minha misericórdia é pelos outros. Sabe, irmãos, quando a gente estava orando ali, a gente está muito longe de entender o que é vida cristã e igreja. E quando eu me deparo com textos como esse, cara, quando eu me deparo com situações como essa, eu digo, meu Jesus, me ajuda a entender esse Evangelho e vivê-lo. Ali atrás eu falava, sabe, a tua alegria, a minha hoje é adquirir. A minha alegria, a tua muitas vezes é um momento de prazer, de lazer. Sabe qual era a alegria dos apóstolos? Eles se alegravam por serem perseguidos pelo nome de Jesus. Eles ficavam felizes porque eles estavam passando por coisas que o mestre passou. Hoje a gente tem uma perseguiçãozinha, a gente já espana. Sabe por que espana? É que nem a rosca de um parafuso. Quando tu dá muito aperto, ela espana, estoura a rosca, e ela perde aquela rosca do parafuso. Somos nós espanamos. Nós não suportamos. Por isso que o Evangelho, ele é algo que nos choca, que nos confronta. Por isso que vida cristã não é, o símbolo dela é uma cruz, não é uma praia. O símbolo da vida cristã é uma cruz, e não é um cara deitado numa rede com os pés para cima. Ou nós não entendemos ainda que o símbolo do cristianismo é uma cruz que simboliza a morte. Para quê? Para as suas vontades, para o seu eu. Nós vamos falar mais sobre isso. Olha o 11. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles. Ele está falando o quê? Do ensino pregado, tá? É isto que pregamos, é isto que vocês creram. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Tá, o que estava acontecendo? A carta de Coríntios, ela é uma série de respostas, de perguntas que foram feitas, e Paulo está aqui esclarecendo todas elas. Então uma das perguntas era essa, sobre a ressurreição. Tinham pessoas que estavam pregando e dizendo que não existia ressurreição. Então Paulo começa agora a confrontar isso. Ele começa a trazer fatos, evidências, provas. Ele fala de tudo aquilo que pessoas viram, ouviram, presenciaram, para trazer fundamento naquilo que ele estava ensinando e crendo. Agora, o que acontecia? Por que começou essa coisa dentro da igreja? Porque os gregos, eles viam a morte física como algo definitivo. E alguns diziam que o espírito sobrevivia desincorporado. Ou seja, morria a pessoa, o espírito ficava vagando. E é possível que essa visão, ela tenha influenciado a igreja de Corinto.
Jesus, o próprio Cristo, ele havia enfrentado esse problema com os saduceus, que não acreditavam em ressurreição. Agora Paulo enfrenta um outro grupo, tentando disseminar essa dúvida e essa mentira. Por isso Paulo, nos versículos anteriores, fala das testemunhas, das evidências e provas da ressurreição de Cristo. Vamos indo. O 13 diz assim: se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, e ele também não ressuscitou a Cristo, pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Paulo começa a trazer o quê? Pensem, reflitam, sabe? Pensem sobre Cristo, pensem o que é. Pensem, se Cristo não ressuscitou, toda essa nossa crença, esse conjunto de crença que nós ensinamos, não tem valor. Aí ele diz, é inútil a nossa fé, e pior ainda, estamos ainda presos nos nossos pecados. Então Paulo estava trazendo o quê? Pensem, analisem. Aí ele fala no 18, neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. O que ele quer dizer com dormiram aqui? Irmãos, essa palavra dormiram é morreram. Ou seja, aqueles que morreram crendo em Cristo, cara, então estão perdidos. Então Paulo está tendo um diálogo e trazendo clareza, amém? Estão me entendendo, né? O 19 diz assim, se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Algumas diz, os mais miseráveis. De todos os homens, os cristãos seriam os mais miseráveis de todos os homens, caso não houvesse ressurreição. Por quê? Porque nesse caso teríamos colocado todas as nossas esperanças em uma mentira. O cristianismo é, por natureza, uma fé na ressurreição de Cristo. É isso que Paulo está dizendo, cara. Se tu não crê que Cristo ressuscitou, desiste. Então é bobagem, é balela. Aí ele fala, mas se de fato, no 20, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram, ele está falando o quê? Se Cristo é o primeiro. Paulo crava essa verdade, Paulo confirma essa verdade, ele é o primeiro, ele é o primeiro a ressuscitar, de muitos que ressuscitarão. Você acredita? Talvez você seja alguém que nem esses coríntios aqui, que às vezes acha que a ressurreição é uma história, que a ressurreição não é verdade. Deixa eu te falar, se tu crê desse jeito, a palavra diz que nós somos os mais miseráveis. Você pensa a cabeça de Paulo ouvindo isso, irmãos? E aí ele vai trazer exemplos. Ele vai trazer exemplos mais abaixo, do que ele passou, do que ele sofreu. Olhe comigo, 21. Visto que a morte veio por meio de um só homem. Por quem? Por Adão. Também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Quem? Jesus. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Paulo apresenta um paralelo. Ele apresenta um paralelo de efeitos necessários. Por quê? Porque por meio de apenas um homem, do Adão,
aquele lá do Éden, companheiro de Eva, a morte veio à humanidade por causa do pecado de Adão. Entrou o pecado no mundo. E se algum dia isso fosse revertido, deveria ser feito por alguém semelhante. Ou seja, para tirar aquela punição, aquela dívida, deveria de ser um homem, um outro homem, capaz de que? De cumprir agora toda a lei, para que houvesse esse perdão sobre a humanidade, para todo aquele que aceitasse. Então Deus, o que Ele faz? Ele designou este homem, que é em Cristo Jesus. Jesus Cristo veio à terra, como homem, totalmente Deus, e por meio da sua ressurreição, vem a promessa da ressurreição, e a nova natureza, essa nova natureza em Cristo. Eu me lembrei até de um colega meu que fala natureza. Ou seja, pelo pecado de Adão, todos entram pela porta larga. Então não tem, eu sou bonzinho, eu não faço mal para ninguém. Quantas vezes tu ouvi isso? Eu já ouvi pessoas na minha família falar isso. Eu mesmo já falei, eu acho, devo ter falado. Não faço mal para ninguém, né? Não roubo, não mato, sou bom. Não é verdade? Não ouve isso aí, André? Não dizem? Só tem uma notícia para dizer para eles: tu nasceu, tu entrou pela porta larga, tu acessou. Essa tu não teve escolha, tu já saiu assim. Agora, mas também pelo perdão de Cristo, todos os que se arrependem, eles entram pela porta estreita. É uma escolha. Jesus, quando chega diante desse cenário onde ele ensina a porta larga e a porta estreita, ele não diz: agora vocês escolham, entrem pela porta larga. Não, ele não diz isso, porque ele sabia que todo ser humano, quando nasce, já nasce em pecado. Então ele diz: entrem pela porta estreita. Ele só apresenta uma, porque como é que eu vou, se eu já estou dentro, se eu já entrei por uma, eu preciso entrar na outra agora. Olha o 23 e o 24 e 25 e 26, 27, vamos lá, um monte. Diz assim: mas cada um por sua vez, Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído, a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, ou seja, sujeito a Cristo, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. O Messias ressurreto, o Filho, Jesus, conquistará e subjugará todas as coisas, inclusive o último inimigo. Sabe quem é? A morte. Ao dizer que é necessário, ele deverá reinar, Paulo menciona o plano de Deus: tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ou seja, por quê? Porque Cristo é a rocha, sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, porque ele é a rocha inabalável, o qual nos assegura que a história termina exatamente assim, com Deus triunfante sobre todo o mal,
e o povo de Deus reinando com Cristo para sempre. A ressurreição ela é real, a volta de Cristo ela é real, o reinado milenário ele é real. Depois tu lê aí 1 Timóteo 2,12, fala sobre isso, sobre o seu reinado. O 29 diz assim: se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Preste atenção aqui, isso é uma coisa interessante. Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Então o que estava acontecendo aqui? Ou seja, vamos botar que fosse eu, vamos botar que fosse o nosso contexto hoje. Um familiar meu morreu e não aceitou a Cristo, não reconheceu o senhorio de Jesus, morreu sem ser salvo. O que eles faziam? Eles iam lá, se batizavam em nome dessa pessoa, para que essa pessoa fosse salva. Então isso era uma prática da igreja de Corinto, uma prática daquele contexto. Então Paulo, ele não estava afirmando essa forma de que era certa, não, ele já está usando aquilo ali para rebater e refutar e dizer, cara, já não tem cabimento vocês fazerem isso. Mas se Cristo não ressuscitou, o que está adiantando você se batizar no lugar do outro? Paulo não estava fazendo vistas grossas a essa prática, e certamente as escrituras não nos orientam em parte alguma a realizar batismos como esse. Paulo apenas destacou que não fazia sentido os coríntios executarem tais práticas se não acreditavam na ressurreição dos mortos. Se Cristo não ressuscitou, ninguém vai ressuscitar, para que tu está fazendo esse batismo em favor de outros? Então Paulo não estava sustentando, dizendo que aquilo era certo, mas estava usando o que eles estavam fazendo, acreditando, usando a crença deles para contrariar, para dizer, então, cara, está todo mundo caçado nessa aí, vocês também. Aí o 30 diz assim, entenderam? Conseguiram compreender? Diz assim, também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo. Ele faz uma pergunta. Todos os dias enfrento a morte. Irmãos, isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se for por meras razões humanas, que lutei com feras em Éfeso, o que ganhei com isso? Ele faz uma pergunta. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Aqui vale a pena pontuar, essas feras que Paulo está falando, é uma metáfora. Paulo não lutou contra leão, contra essas coisas, contra feras. Ele está falando aqui como uma figura, que ele quer o que? Dizer que os inimigos humanos do Evangelho que ele enfrentou, que enfrentaram ele de uma forma veemente. Então ele continua falando, se não tivesse certeza da salvação, da ressurreição, por que passaríamos por perigos? Por que eu ia, ele disse, sofrer perigo de morte? Se fosse só para essa vida aqui, não tivesse a eternidade, não tivesse ressurreição. Ele começa a fazer o que? Trazer as pessoas ao pensamento. Diz, cara, pensem, usem a cabeça, é aquilo que a gente fala aqui, quando se prega a palavra, pensem no que é falado, pensem no que a Bíblia diz, é isso que ele está dizendo. Olha, usem a cachola, usem a cuca. Aí o 33 ele diz, não se deixem enganar, as más companhias, as más companhias corrompem os bons costumes. Paulo adverte os crentes a permanecerem firmes na fé e não serem enganados por ensinamentos falsos que negam a ressurreição dos mortos.
Ele enfatiza a importância de uma fé firme em Cristo e na promessa da ressurreição para a vida eterna. Isso nos lembra da necessidade de permanecermos vigilantes e arraigados na verdade do Evangelho. Esse versículo, ele é muito conhecido. Vocês já conheciam? Quantos aqui já conheciam? Quantos aqui já citaram para muitas coisas? Eu muitas vezes citei. Cuidado, a palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes, as más companhias. Então o que ele está falando aqui? É um versículo muito conhecido por nós. Então aqui, o que Paulo está trazendo o ensino? Ele diz, cuidado com o perigo das dúvidas. Porque estava sendo plantada uma dúvida sobre a ressurreição. Assim como dá para usar esse texto para todas as coisas, aonde muitas vezes pessoas plantam dúvidas. Plantam sementinhas de fofoca, de discórdia, más conversações que corrompem os bons. Dá para se usar para tudo. Sentar numa rodinha, aonde o que sai da boca me põe em dúvida, se realmente as pessoas que eu estou caminhando na fé, elas são sérias. Mas aconteceu isso daqui, aí lança uma sementinha. Cuidado com isso, irmãos. Tenha discernimento com pessoas que entram, que vêm conversar contigo para lançar sementinha. Para lançar a sementinha de dúvida. O texto é bem claro, está dizendo uma coisa, a pessoa começa a fantasiar o texto e começa a gerar uma dúvida. Porque tem um monte de teólogo, né? Tem um monte de gente que é teólogo. 2024 anos depois, pastor Igor, tem cara que está inventando coisa que Deus nunca falou com ninguém. E o cara se acha tão bom que só para ele Jesus revelou, né? Esse estudo, esse ensino, Deus já ensinou Paulo, ensinou os outros e hoje está sendo passado. Não é algo novo que o pastor está falando. Nem tenho essa pretensão de pensar, que vocês pensem que eu sou o cara, de que eu sei tudo, de que eu tenho revelações novas. Não tenho essa pretensão, não temos essa. Agora, a palavra de Deus diz, cuidado com essas conversações, com essas conversinhas miúdas, que chega aquela pessoa e chega perto, sorrateira, e começa a entrar em assuntos polêmicos contigo, e aí aquele cara que tinha fé, certeza de salvação, começa a ficar em dúvida. Tinha fé para crer que Cristo ressuscitou, e que nós vamos ressuscitar, já fica na dúvida, já começa a questionar, já começa a pensar, mas para um pouquinho, mas será que a vida é assim mesmo? Chega uma pessoa, não, mas que Cristo é esse? Que Cristo é esse que tu tem que sofrer por amor a Ele? Que bondade tem nele? A pessoa lança uma sementinha, diz, e a pessoa já né? É isso, são coisas simples que às vezes entram na nossa mente, e não deixa eu falar uma coisa, tá? Que às vezes a gente tem aquela ideia de pensar assim, eu não sou influenciável, todos nós somos. Quer ver como tem influenciado? Quantas vezes tu ouve a palavra aqui, que sai daqui, de quem estiver pregando, e aquilo te choca, e tu começa a mudar as tuas atitudes, se tu não é influenciado. Assim como para o bom sentido a gente é influenciado, também para o mau sentido a gente também é, porque as coisas más, elas nutrem a nossa natureza pecaminosa. Não adianta, todos nós somos. Uns são mais maduros para saber discernir, para saber o que pode ouvir, para filtrar, mas outros aceitam tudo, ouvem uma coisa aqui, amém. Eu conheço pessoas, tinha um pastor, né? Pastor em comum nosso aqui, né? Que se eu chegasse para falar com um pastor, eu dizia assim, olha, está acontecendo essa situação, tia, nós vamos ter que ir por esse lado, nós temos que falar assim, nós vamos ter que ir por aqui, a palavra de Deus diz isso, amém, irmão, é isso mesmo,
Chegava o oposto, o cara que estava fazendo aquilo que eu estava condenando. Chegava lá e falava para ele: ah, mas porque assim, não sei o quê. Porque... Pois, amém, irmão. É isso aí. E aí? Concorda com tudo. O que tu crê? Que fé é essa? Que fundamento é esse? O que Paulo está dizendo assim: tenham convicção no que vocês creem. Não deem ouvido para as más conversações, para aquilo que gera dúvida, para aquilo que gera intriga, para aquilo que gera divisão, para aquilo que gera contenda, para aquilo que gera perseguição, para aquilo que gera injustiça e outras tantas. Pode botar aí. Perigo das dúvidas. Hoje está cheio de pregador na internet lançando moda, né? Já falaram que Adão e Eva lá, e a serpente era uma mulher. Já conseguiram até trazer vida na serpente, transformar em uma mulher carnal, uma mulher de carne. Que Adão teve, meu Deus. E tem gente que segue e sai falando. Uma vez chegou um guri aqui, numa festa aqui que teve de algum aniversário. O guri veio querer entrar nessas comigo. Porque sabe que aí entrou a Lilith, né? E eu, aonde diz isso, meu irmão? Ah, isso aí tem os estudos. Mas qual estudo? A Bíblia? Não, a Bíblia. O que a Bíblia fala? Que era uma serpente. Eu acredito no que diz a Bíblia. Está entendendo? São coisas sutis que vem trazer. Aí tu já acha que Adão foi lá, adulterou, que Adão traiu Eva porque ele teve relação com outra mulher. A serpente era uma mulher. Ah, por favor, irmãos, que Bíblia os caras lêem? Que Bíblia as pessoas estão lendo que a gente aceita tudo, tchê? Tá louco, até deu bem gaúcho isso aqui. 34 diz: como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Aí agora já entra outros questionamentos. Com que espécie de corpo virão? Insensato! O que você semeia não nasce, e a não ser que morra? Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Presta atenção aqui. Aqui precisa prestar atenção, que eu tenho certeza que muitos de nós não entendem o que Paulo está falando. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está trazendo um comparativo entre a ressurreição humana ao ciclo no campo. Ou seja, a semente, ela nasce, aí virou a sementinha. E após o que ela precisa fazer? Quando tu joga ela na terra, ela precisa do quê? Morrer. Depois ela morre, ok, mas ela morre primeiro. Então o que Paulo está dizendo? Da mesma forma que nós temos esse corpo, nós vamos com esse corpo, nós precisamos o quê? Morrer, para sermos essa semente, e aí ressuscitarmos em um corpo diferente. Pega o que ele está falando. Não vai ressuscitar nesse mesmo corpo. Por quê? Que cansa, que se envelhece. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, o mesmo com o nosso corpo, após a morte física, ressuscita diferente. Ou seja, agora um corpo glorificado. Vamos juntos, dá para entender mais ainda. O 39 diz: nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra, os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um, e dos corpos terrestres é outro.
Um é o esplendor do sol, e o outro da lua, o outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Vamos lá. O que Paulo está querendo trazer em ensino? O corpo físico, ele está dizendo, se corrompe. Aí, mais uma vez, vou reforçar o que eu falei, ele envelhece. Ou seja, perde cabelo, fica careca, fica com cabelo branco, fica com barba branca, fica com problema de hormônios, muda ciclos, perde resistência, perde vigor. Só que na ressurreição, esse corpo, ele não se corrompe, ele é um corpo incorruptível, ele é um corpo que não está sujeito ao tempo, ao prazo de validade, não está sujeito. É isso que Paulo está dizendo. Ei, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aí lembra, quando Jesus ressuscitou, irmãos, preste atenção aqui, irmãos. Quando Jesus ressuscitou, ele aparece na praia, eles não reconheceram Jesus. Então a gente tem que pensar, Jesus já estava com o corpo glorificado, era uma aparência diferente, a forma diferente. E assim é para aquele que vai ressuscitar. O corpo não vai ser o mesmo, a gente vai ter estatura de varão perfeito, vai ser grandão. Quem é pequeno fica alegre. Vai ser. Então o que Paulo está trazendo? Cara, a ressurreição ela é real, e o corpo vai ser transformado. Então ele diz assim no 43, é semeado em desonra. Deixa eu falar uma coisa antes aqui, deixa eu voltar aqui, porque isso aqui eu não anotei, mas é interessante. Quando ele fala ali, no 40, há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos outros terrestres é outro. Aí ele vai no 41, um é o esplendor do sol, outro da lua, outro das estrelas, e as estrelas diferem um esplendor uma das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível, que ressuscita imperecível. Ele está trazendo, acho que aqui, parei. Ele está falando também aqui, que vai ter diferença, e ele cita a diferença que vai ter do galardão. Vai ter situações diferentes que cada cristão vai receber no céu. Vai saber o que é o galardão? Não sei. A palavra de Deus fala em coroas, que receberão galardão aqueles que edificaram sobre ouro, prata e pedras preciosas, segundo 1 Coríntios capítulo 3. Sabe aquele cara que morreu na cruz, o ladrão? Quando ele se converteu, ele não fez, ele não edificou nada, ele não tem galardão, ele teve salvação. Assim é para aqueles que realmente estão vivendo uma vida como Paulo viveu, se entregando, eles vão ter uma recompensa diferente. Então não pense que o que você faz para o Senhor é vão, não pense nisso. Aí o 43 ele diz, é semeado em desonra e ressuscita em glória, é semeado em fraqueza e ressuscita em poder. Está falando do corpo terreno e do corpo celeste. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito, o primeiro homem Adão tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito vivificante. O primeiro Adão, o primeiro homem, Adão, ele recebeu o que? O fôlego de vida. A vida essa que se tornou corruptível e perecível. Em contraste, o último Adão, que é Jesus, ele concederá vida, dando aos cristãos um corpo incorruptível, imperecível e eterno. Jesus dará vida aos cristãos
por meio do seu Espírito vivificante. É um poder que só Deus exerce, tem para dar. 46. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. Aqui está falando do quê? O corpo. Ou seja, a gente nasce nessa natureza caída e pecaminosa. Então primeiro a gente vive essa vida no natural, até o dia que a gente realmente se rende, se volta para o Espírito, e aí a gente começa a ter o quê? Essa vida espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, ou seja, lá de Gênesis, falando que Adão foi criado do pó da terra. O segundo homem é do céu, Jesus desceu do céu, o pão vivo que desceu do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, ou seja, pecadores, com natureza de pecado, pecaminosos. Os que são do céu, ao homem celestial. Então por isso que precisa ter uma nova natureza, por isso que precisa voltar-se para Jesus, se arrepender-se. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. A imagem de Cristo será de forma plena vista em nós. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. A nossa condição terrena, carne e sangue, eles fazem referência à nossa natureza física, e isso não permite que nossos corpos, semelhantes ao de Adão, herdem o reino. O que significa que de alguma forma eles precisam ser transformados. Por isso que é preciso nascer de novo, por isso que é preciso ter um encontro real com Jesus. Só vai ter vida eterna, só vai ressuscitar dos mortos aquele que realmente está em Cristo, aquele que nasceu de novo. 51. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aqui as pessoas às vezes usam que quando ele fala nem todos dormiremos, as pessoas estavam pensando aqui que teria mais de uma volta de Cristo. Aqueles que creem que Jesus, como nós estudamos aqui em Mateus, nós cremos que vai ter a volta de Cristo para a salvação de uns e para a condenação de outros, no mesmo evento, no mesmo dia, uma vez só. Pessoas usam esse versículo para dizer que está falando de 2 tempos. Mas quando ele está falando daqueles que estiverem aqui, que não estão dormindo, ele está falando daqueles que estiverem vivendo no dia da volta de Cristo, estiverem vivos, porque vai ter pessoas vivas, talvez seja nós ou não. Então ele está falando disso. Não dormiremos faz menção a não estar mortos, mas seremos, ou será transformado, aquele que está vivendo vai receber de igual forma um corpo glorificado, mesmo que esteja vivendo aqui. 52, 53, 54, 55, 56, até o final. Vamos lá. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Está falando do quê? Da volta de Cristo aqui. Pois é necessário que aquilo que é corruptível, ou seja, esse corpo, ele se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se vestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Não vai precisar ter medo da morte. Tem pessoas que buscam a Cristo porque tem medo de ir para o inferno.
Esse é um motivo errado. Nós temos que buscar a Cristo, porque Ele é digno e merecedor do nosso amor, de nossa devoção. Ele é digno das nossas vidas. Aí ele diz no 55: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá vitória, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Quase tudo, olhe para mim aqui, quase tudo que nós fazemos nessa vida é inútil. Como assim, pastor? Leia o que diz Eclesiastes, capítulo 1, versos 2 e 3. Porém o trabalho no Senhor, ele tem valor eterno. Isso nos motiva a vivermos para a glória de Deus, confiantes na vitória final que Cristo conquistou para nós. Deixa eu falar uma coisa para ti, e eu quero finalizar lendo esse versículo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês não sabem, ou melhor, vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês, ele não será inútil. O Senhor não é patrão, não é como o patrão da terra, que você pode fazer algo mais e Ele não te pagar, não te recompensar. O nosso Deus não é patrão, Ele é Pai. Ele é Pai. Ele é aquele que nos dá muito mais do que pedimos ou merecemos. Ele é aquele que não deve nada para ninguém. Ele é aquele que nos cobre com todas as suas dádivas, bênçãos, o seu amor. Deixa eu te falar então, pega essa palavra para ti. Não gaste a graça que Deus tem te dado de forma vã. Não gaste com a tua vida, com as tuas coisas, com teus desejos. Não gaste com as tuas escolhas, com os teus sonhos. Ei, deixa eu te dizer, use a graça para gastar nas coisas de Deus, servindo a Deus, buscando a Deus, amando a Deus. Use essa graça que Ele deu para você ter força, para você cansar de tanto buscar, de tanto ajudar, de tanto servir. Que isso seja o que fique no nosso coração, que isso venha queimar o nosso coração nessa noite, que isso venha ficar memorizado na nossa mente, e que nós possamos sair daqui decididos a dizer: eu não vou fazer da graça do Senhor vã. Vamos ficar de pé.